Olá pessoal, bom dia. Vamos aprender hoje a variação com o quadrado, ainda na continuação de proporcionalidade direta e inversa. Variação com o quadrado, x ao quadrado. Como é que é isso, essa proporção com o quadrado? Vamos tomar, por exemplo, uma figura geométrica, ou quadrado, um polígono. Então veja bem, o lado do quadrado estou chamando de L. Então, um quadrado de lado L, ele vai ter uma área A. Se eu dobrar o lado do quadrado, a área vai ficar 4 vezes maior. Se eu triplicar a área do quadrado, L, 3L, a área do quadrado vai ficar 9 vezes maior. E assim por diante. Se eu quadruplicar o lado do quadrado, lado 4 vezes maior, a área vai ficar 16 vezes maior. Por que isso acontece? Se o lado é multiplicado por x, a área é multiplicada por x ao quadrado. Veja aí um exemplo. Mostrei com um exemplo aí, ó. Veja o caso desse quadrado aí. Um quadrado de lado 3. Um quadrado de lado 3, ele tem área 3 vezes 3, 9. Observa que se eu dobrar a medida do lado, era 3, eu dobrei, 6. O quadrado que tem lado o dobro, ele vai ter área 4 vezes maior. Olha, 2 vezes 3, 6. Dobrei o lado. 4 vezes 9, 36. A área ficou 4 vezes maior. Então observa que o lado dobrou, a área quadruplicou. Qual é a razão? O lado 6 dividido por 3 deu razão 2. Essa razão 2 ao quadrado vai dar o aumento da área. Não é legal? Então, em geral, nas figuras geométricas, os polígonos, se você multiplica o lado, como eu disse aqui, ó, se você multiplica o lado por um número x, a área é multiplicada por x ao quadrado, certo? Não é legal? Isso acontece com os outros polígonos também. E interessante que o perímetro também dobra. O lado dobrou, o perímetro dobra e a área fica 4 vezes maior. Veja lá o perímetro. Esse quadrado ele tem perímetro 3 mais 3 mais 3 mais 3. Perímetro é a soma dos lados. O perímetro dele é 12. E esse aqui, o perímetro dele é quanto? 24. 4 vezes 6, 24. Observa que se eu dobrei o lado, o perímetro dobrou. O perímetro que era 12 passou a ser 24. Então veja bem, se eu dobrar o lado de um polígono, o perímetro vai dobrar também e a área não vai dobrar, a área vai quadruplicar. Vai ser o dobro, a razão 2 ao quadrado, para a área. Não é legal? Veja agora, eu te mostrei a variação com o quadrado. Agora eu vou te mostrar a variação com o inverso do quadrado. Como é que é isso? É o caso, por exemplo, da lei da gravitação universal, de Isaac Newton. A lei da gravitação universal diz assim, não está escrito aqui, mas eu estou te falando. A matéria atrai a matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância entre os seus centros. O que significa matéria atrai a matéria na razão direta das massas? Significa que massa maior tem força de atração maior, massa menor tem força de atração menor. E o que significa na razão direta, na razão inversa do quadrado da distância entre os seus centros? A razão inversa do quadrado. Isso significa que, olha bem, se a distância entre dois astros aumenta x, se a distância entre dois astros aumenta x, a atração gravitacional
diminui 1 sobre x ao quadrado. Eu vou dar exemplo. Então veja bem, dois astros, a distância entre eles d. Suponhamos que a força gravitacional entre eles seja um valor A, que eu chamei de A maiúsculo. Se dobrar a distância entre os astros, o dobro da distância, a força gravitacional vai ser 1 sobre 2 ao quadrado de A, ou seja, a quarta parte de A. Então, enquanto na distância D a força era A, na distância 2D, o dobro da distância, a força ficou 4 vezes menor. Não é legal? Se a distância triplicar, 3 ao quadrado, 9. A força vai ficar 9 vezes maior e assim por diante. Observa que a razão 2 vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. Olha aí, se a distância dobrou, ou seja, ficou 2 vezes maior, a força de atração ficou 4 vezes menor. Isso que significa variação com o inverso do quadrado. Então, quanto maior a distância entre os astros, menor a força gravitacional. E além de Newton ter percebido isso, entendido isso, ele calculou isso, né? Então, tá claro? A distância entre os astros é d. Vamos dizer que a distância entre os astros aumentasse 4 vezes. 4 vezes. Então, a força de atração vai ficar o quê? 4 ao quadrado, 16. Ela vai ficar 16 vezes menor. Não é muito bacana? É isso aí. Olha, está com 1 minuto e pouco. Então, a variação com o quadrado é o caso dos polígonos, né? Multiplicou o lado por x, a área é multiplicada por x ao quadrado. Então, por exemplo, dobrou a medida do lado, o perímetro dobra e a área fica 4 vezes maior. E a variação com o quadrado do inverso é o caso aí da lei da atração gravitacional de Isaac Newton. Se a distância dobra, a força fica 4 vezes menor a força de atração. Não é legal? Então tá bom. Na próxima aula nós vamos ver aí variação com o cubo e variação com o inverso do cubo. Então tá bom, até a próxima aula e obrigado.